Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional e hoje eu vou falar sobre a pior droga que existe. Será que você sabe qual é a pior droga que existe? É sobre isso que a gente vai falar. Hoje é uma live extremamente incômoda, vai ser uma live extremamente incômoda e somente realmente as pessoas que querem transformar suas vidas somente essas pessoas ficarão até o final. Somente as pessoas que verdadeiramente querem transformar suas vidas ficarão até o final, porque a gente vai falar sobre a pior droga que existe daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional, uma droga que ela foi normalizada e a gente não tem a coragem muitas vezes de olhar e reconhecer que nós estamos dentro dessa grande armadilha. É sobre isso. Por isso que eu digo, essa live aqui não é todo mundo que vai começar e vai terminar. Por quê? Porque vai incomodar. Vai incomodar, eu sei disso, mas se você realmente quer transformar a sua vida, fica comigo até o final para mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, que você pode transformá-la. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que já estão aqui comigo. A Marina, oi Marina, bom dia, seja bem-vinda. Fernanda Pompilho, seja bem-vinda, Fernanda, integrante da Comunidade Coragem, que bom que você está aqui. A Camila Souza, também integrante da Comunidade Coragem, de férias nas águas termais de Olímpia, seja bem-vinda, beijo para as meninas. A Roseli Marinho também por aqui, seja bem-vinda. A Márcia Cardoso, bom dia, seja bem-vinda. A Dani também por aqui, a Ana Gobi, bom dia Ana, seja bem-vinda. O Plentes, fala Plentes, seja muito bem-vindo. Plentes, estou esperando o teu convite aí pro podcast, hein? Eduardo Santos, seja bem-vindo, Eduardo, bom dia, excelente dia para você. A Pati Marques também, bom dia. A Roguedes, seja bem-vinda. A Lélia Verão, oi Lélia, seja bem-vinda, direto de Campo Grande, bom dia. Bianca Rodrigues, também seja muito bem-vinda. A Mari Zimbadi, oi Mari, que bom que você está aqui, Mari. A Eclair dos Anjos, tô precisando de um óculos, viu? Eclair dos Anjos, seja muito bem-vinda, bom dia. A Renata Silva Lima também, seja bem-vinda. Marta Oliveira, integrante da Comunidade Coragem, bom dia. A Poliana Lopes, também integrante da comunidade, seja bem-vinda. A Vera Leila também por aqui. Marlene Padilha, minha amiga hipnoterapeuta, integrante da Comunidade Coragem, seja muito bem-vinda, Marlene. A Melina também por aqui, a Ale chegando também por aqui, que bom que você está aqui, Helenice mais uma vez, a Valéria Raposo, bom dia Valéria, integrante da Comunidade Coragem, que bom que você está aqui, Mônica, oi Mônica, seja bem-vinda, a Lena também, a Helenice, bom dia, Rose Caleiro, minha mãe, bom dia mãe, a Kátia Barata também. A gente vai falar hoje da pior droga que existe, olha, e se eu fosse você, eu compartilharia essa live. Como eu falei, não vou dizer que poucas, mas nem todos começarão essa live e terminarão a live, porque essa é uma live incômoda. Vai ser uma live incômoda. É um tema que eu nunca abordei diretamente aqui, sempre de uma maneira indireta, inclusive contando a minha história, mas eu quero que você se teste. Você se teste e fique aqui comigo até o final. Porque quando você não reconhece, quando você não consegue reconhecer, é porque talvez você esteja muito presa, muito prisioneira nessa armadilha. Então a gente vai falar daqui a pouco da pior droga que existe. Bom dia, Diego, bom dia, Rita, bom dia, Dea, também chegando por aqui. Para a gente começar a nossa reflexão do dia, olha só, veja se isso faz sentido para você, olha só. Ter autoestima positiva é se libertar da opinião dos outros. E a pergunta que eu vou te fazer é, até quando você vai se submeter a ser escrava da opinião dos outros? Até quando você vai se submeter a ser escravo da opinião dos outros? Quando você decide realmente transformar a sua vida, você precisará ter força para dizer não. Não para a opinião dos outros. Muitas vezes nós ficamos presos em opiniões de pessoas que nada fizeram, que nada construíram. Só que essas pessoas têm uma influência tão grande sobre nós que a gente acaba aceitando. E isso vai o quê? Minando a nossa autoestima. Então para você recuperar sua autoestima, você precisa sim
se libertar da opinião das outras pessoas. Você precisa ter essa força para você dizer não para essas opiniões. Por quê? Porque essas opiniões elas estão tirando a sua confiança, estão abalando a sua autoestima. E essas opiniões negativas, você sabe muito bem de quem vem, né? Você sabe muito bem de quem vem. Talvez você esteja olhando para essa pessoa agora. Muito provavelmente você está olhando para essa pessoa. Porque são pessoas próximas a você. E dizer não, que inclusive foi o que nós falamos ontem na live de ontem, o poder, né, de você falar não. Não é uma frase completa. Isso precisa ser construído. Isso precisa ser construído pouco a pouco. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Para você realmente ter liberdade, para você realmente se libertar, né, para você criar a sua vida de coragem, você precisa recuperar a sua autoestima. Tudo bem? Bom, vamos falar agora, vamos começar então a falar da pior droga que existe. Novamente eu vou te convidar para clicar no aviãozinho aqui e mandar para as pessoas que você acredita que precisam escutar essa live. Como eu disse no início, vou repetir de novo. Poucas pessoas permanecerão até o final, porque vai incomodar. E a minha missão aqui todos os dias não é transformar a sua vida, porque ninguém transforma ninguém. A minha missão aqui todos os dias é te incomodar, é gerar esse incômodo para que você tenha uma ação. Sem ação não há transformação. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Zélia. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, a hipnóloga, psicóloga. Seja bem-vinda. Você está no YouTube agora, não ao vivo no YouTube, mas o canal do YouTube está super ativo lá, vários conteúdos. Matheus Correia, bom dia. Tereza, Cristina. Oi, Cristina, seja bem-vinda. A Rosenthal também por aqui, seja bem-vindo. Bom, vamos lá então. Vamos começar essa live porque a gente vai falar da pior droga que existe. E a imagem diz tudo. Qual é a pior droga que existe? Talvez você fale o seguinte, não, gata, não é a pior droga que existe, gata. Você não conhece o crack, a cocaína e todas as outras drogas? Então fica comigo aqui até o final. Porque vai existir uma resistência, escreva aqui para você não esquecer, resistência para você absorver o que eu vou te falar. E entenda essa resistência. Por quê? Porque você foi adestrado a normalizar o álcool na sua vida. Para você ter uma ideia, o Brasil, segundo uma pesquisa do IBGE, o Brasil tem cerca de 4 milhões de alcoólatras. 4 milhões de alcoólatras. E existem vários níveis de alcoolismo. O alcoólatra que eles consideram é aquele que vai procurar, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, vai procurar uma instituição de saúde para se tratar. 4 milhões. Mas esse número, não tenha dúvida nenhuma, que é subestimado. É um número muito maior. Ainda segundo um levantamento do próprio IBGE, presta atenção nisso daqui, o percentual da população acima de 18 anos que costumava consumir álcool uma vez por semana aumentou para quase 35%. A pesquisa anterior era cerca de 18%, 19%, aumentou para 35%. E se a gente olhar a pandemia, né, o que aconteceu durante esse período da pandemia, esse número com certeza aumentou. Por isso, entenda uma coisa, o álcool, ele mata mais do que o crack, que talvez seja a droga mais devastadora que a gente percebe. O álcool mata mais do que a droga. E você vai entender isso agora. Por quê? O uso contínuo do álcool, como eu falei, essa live é muito incômoda para muitas pessoas aqui. Poucas pessoas ficarão até o final. Poucas pessoas ficarão até o final. Porque é incômodo. Porque a gente normalizou o álcool na nossa vida. As consequências são devastadoras. O álcool, ele ajuda no desenvolvimento de doenças autoimunes. Tem a cirrose, as diabetes, as doenças emocionais como a depressão. O álcool estimula tudo isso. E o álcool, o poder do álcool, o poder destrutivo do álcool, vem de algo, presta atenção que agora é neurociência aqui. O poder do álcool
esse poder destrutivo, vem da capacidade do álcool provocar lesões em tecidos adiposos, tecidos de gordura que nós temos no nosso corpo. E você sabia de uma coisa? Que o nosso cérebro ele é totalmente revestido por esse tecido adiposo, ou seja, provoca também lesões no seu cérebro. Então entenda que, presta atenção, o álcool ele tem efeitos devastadores. E quanto mais você tem esse uso contínuo, pior. Então, quando você mantém esse uso e essa substância vai atacando ali o teu cérebro, isso desencadeia um processo inflamatório no seu cérebro. Isso altera a sua bioquímica e altera também as sinapses. E o que são as sinapses? São as ligações que unem os neurônios que nós temos. E os neurônios são os responsáveis para dar as ordens aqui para o nosso corpo, para andar, para levantar o braço, para falar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Essa é uma live de profundidade. Essa aqui não é uma live de autoconhecimento high five, não. Aliás, as minhas lives não são de autoconhecimento high five. Eu quero fazer você ficar incomodada mesmo. Eu quero que você fique incomodado e incomodado. Por quê? Porque o álcool é, sim, a pior droga que existe. E, além desses efeitos neurológicos e na sua saúde física, a gente precisa entender que o álcool também ele está associado a algumas mortes indiretas. O álcool ele é uma substância que, por exemplo, ele contribui para acidentes de trânsito que levam à morte. O álcool contribui para que as pessoas se tornem mais agressivas e, com isso, gerem assassinatos. Famílias se desestruturam por conta de um alcoólatra ou de vários alcoólatras na família. E a família se desestrutura. Isso tem uma perda, às vezes, no médio e longo prazo. Está fazendo sentido isso para você? E o grande problema é que nós, como eu falei há pouco, nós normalizamos o álcool na nossa vida. As bebidas alcoólicas, elas são drogas legais e estão à venda em cada esquina. Em cada esquina você percebe que o acesso é muito fácil. Nos últimos tempos, não sei se na sua cidade, pelo menos aqui onde eu vivo, em Guarulhos, se proliferou a abertura das adegas. Na sua cidade acontece isso também? Adegas, né? É uma portinha com grade e que vende álcool 24 horas por dia. Na pandemia, acho que isso proliferou, isso foi ainda mais intenso, porque as pessoas não podiam ir, né, para os bares. E aí o que acontece? Abriram essas adegas. E aí em toda a esquina você encontra uma. Além disso, você vê cada vez mais. Antes existia um certo padrão, né? Eu vou sair para beber na sexta-feira, o sextou, né? Vou beber na sexta-feira, no sábado, no domingo. Na segunda-feira, nessa segunda-feira agora, eu passei aqui numa parte de onde eu moro, aqui num bairro próximo onde eu moro, que tem alguns bares. Segunda-feira, era 20 horas. Eu juro pra você que me chamou muito a atenção. Todos tinham 3 bares no mesmo quarteirão. Todos lotados, numa segunda-feira. E aí você começa a pensar, claro que as pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem com as suas vidas, mas as pessoas estão bebendo já numa segunda-feira? Por quê? Porque existe muita dor. Guarda isso. Existe muita dor e você vai entender isso. Então hoje o acesso ao álcool ele está muito fácil. Isso é estimulado, por exemplo, pela mídia. A mídia ela é bancada por muitas empresas que vendem álcool. Cerca de 10% da publicidade veiculada na televisão, hoje na televisão aberta, é de empresas que vendem álcool. Então, isso é um adestramento que começa desde cedo. É a criança que está assistindo à televisão
e aí entra uma propaganda de uma bebida alcoólica. Tá entendendo que isso vai criando uma geração de pessoas que normalizam o álcool. E nós somos vítimas disso, nós somos produtos disso. Não é à toa que o consumo de álcool, presta atenção, segundo pesquisas também, o primeiro consumo de álcool ele acontece entre 12 e 13 anos. E 50% desse consumo acontece na própria casa e com a conivência dos pais. É aquele copo, toma um gole de cerveja, toma um gole de vinho. Isso é a porta de entrada para essa doença chamada alcoolismo. Tá fazendo sentido para você? Deixa eu ver aqui um comentário aqui. Deixa eu ver. O Eduardo, Eduardo, seja bem-vindo. Na minha cidade tem uma adega em cada esquina e dá para pedir online e receber em casa também. É fácil acesso, né, Eduardo? É fácil acesso. Deixa eu ver aqui mais uma que eu vi. O do Marcelo. Ô Gata, qual a quantidade que você ou suas pesquisas consideram saudável? Eu não tenho nenhuma pesquisa a respeito dessa sua pergunta, Marcelo. Se eu fosse usar o meu critério hoje, por que eu falo hoje? Por quê? Porque eu fui um cara que consumiu muito álcool ao longo da vida. Muito álcool. Então hoje o meu nível é de tolerância zero, mas isso sou eu, ok? Eu parei de beber há 5 anos. Há 5 anos, 5 anos e meio, eu não coloco uma gota de álcool na minha boca. Não coloco. E eu achei que eu jamais conseguiria viver sem o álcool. Eu achei que jamais. Por quê? Porque o álcool na minha vida foi normalizado. Foi normalizado. Apesar de muitas experiências de dor que eu vivi na infância, como por exemplo, eu tive 2 tios alcoólatras e que protagonizavam momentos muito ruins em família, ainda assim eu usei o álcool por muito tempo. E por que eu usei o álcool? Porque o álcool, presta atenção agora, e eu quero que você escreva aqui. O álcool é um meio de pertencimento. Escreva aqui, pertencimento, para você não esquecer. O álcool é um meio de pertencimento. O medo da rejeição, que é o nosso maior medo, faz com que você queira sempre pertencer. E com essa normalização do álcool, claro que se a minha turma bebe, eu também quero beber. Se os meus amigos bebem, eu também quero beber. Eu quero estar no mesmo nível que eles. O álcool é um meio de pertencimento. Para os homens, isso é ainda mais agressivo. Presta atenção. Para os homens, isso é mais forte, porque o álcool é uma espécie de chancela para a masculinidade. Quando eu decidi parar de beber, e eu ainda convivia em alguns grupos de homens que bebem e que, enfim, tem lá os ideais deles e que não são mais os meus, a primeira coisa que eu vi é, você não é mais homem. Homem que é homem bebe. Homem que não bebe não é homem. Você virou, e aí desculpa o termo, você virou viado. Ouvi muito disso. Porque era uma maneira de fazer com que eu voltasse para esse grupo. Para que eu continuasse nesse grupo. Então, pertencimento é algo que a gente busca e o álcool é um meio para isso. Então, quando você decide, por exemplo, parar de beber, de verdade, quando você fala o seguinte, olha, eu quero parar de beber, você vai enfrentar muita resistência. Por quê? Porque o meio normalizou o álcool. E você, talvez, por isso que eu falei, essa live é extremamente incômoda, e várias pessoas já saíram, por quê? Porque elas não reconhecem isso. Essa é a grande armadilha, que é o seguinte, a normalização. Essa é a grande armadilha. A gente normalizou. E a grande verdade, presta atenção aqui. Agora eu quero que você vai começar a entender um pouquinho do mecanismo do alcoolismo e que talvez você não reconheça isso na sua vida ainda. Mas você vai começar a compreender isso agora.
Essa normalização do álcool é a grande armadilha. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais infelizes. Infelizmente. Muitas pessoas vivem as suas vidas de uma maneira infeliz. E para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. E ela etiqueta tudo que você fez, faz ou fará de duas maneiras. E eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Dor e prazer. Escreva aqui, dor e prazer. Dor e prazer. Dor e prazer. Então, se hoje a sua vida no presente ela é ruim, se o seu relacionamento é ruim, se o seu trabalho é ruim, se a sua vida financeira é ruim, se a sua saúde é ruim, se os seus relacionamentos com a família, com os filhos, ela é ruim, se você não se sente pertencente, a tua mente está identificando que isso é dor. E aí ela automaticamente precisa te tirar da dor para garantir a sua sobrevivência e te jogar para um prazer. E se você já normalizou ao longo da sua vida o álcool como uma saída de prazer, obviamente que você vai buscar o álcool. Tudo bem? Então o álcool se torna um anestésico. É isso que o álcool é. Ele é um anestésico, ele se tornou um hábito. Ele se tornou um hábito que tira você de uma realidade. Você sai daquela realidade por algumas horas, por dias. O problema é que você está se acostumando a usar o álcool como uma muleta. Porque você não resolve a sua vida. E é nesse ponto que eu queria chegar. Você não resolve a sua vida. Por quê? O álcool é um problema e o álcool vai trazer muitas consequências para você, mas ele não é o único. Porque o teu estilo de vida, o que você está vivendo hoje, a sua falta de coragem de sair de um relacionamento, a sua falta de coragem de mudar a tua carreira, a tua falta de coragem de resolver a sua história e o seu passado, faz com que você procure o anestésico, porque está doendo. E aí você normalizou e está fácil. Né? Você já bebe há tanto tempo, você tem à sua disposição as adegas, você num clique chega um balde de cerveja para você, pronto. Você tem o anestésico perfeito. O problema é que a gente normalizou isso. Ah, Gata, mas é só uma cervejinha. Eu não sou dependente. E essa talvez seja a maior mentira que alguns alcoólatras funcionais dizem para si. Escreva aí, alcoolismo funcional, para você entender o que é isso. Lembra que no início eu falei para você que o IBGE diz que existem 4 milhões de alcoólatras no Brasil? Dentro de uma população de 215 milhões que existem hoje aqui no Brasil, apenas 4 milhões? É porque não se considera o alcoolismo funcional. Por quê? As pessoas que são... Obrigado, Fernanda. Escreva aí para você não esquecer. Alcoolismo funcional. As pessoas que vivem no alcoolismo funcional, elas não são como aquele tradicional estereótipo esperado de um alcoólatra, de um dependente. São aquelas pessoas que, mesmo bebendo consideravelmente acima do que seria o ideal, elas ainda conseguem lidar com as responsabilidades do dia a dia. Elas conseguem ainda ter uma vida, entre aspas, normal. Por isso que é muito difícil para quem está ao redor notar que ali tem um problema. E ainda mais fica difícil para eu mesmo identificar que isso é um problema para mim, que eu tenho um problema com a bebida. Eu era um alcoólatra funcional. Quando eu olho para a minha história, eu era um alcoólatra funcional. Eu me lembro, a minha mãe está aqui, não sei se ela vai lembrar. Teve uma época que eu morei no Rio de Janeiro. Morei sozinho. E a minha mãe foi me visitar. E aí ela chegou na minha casa e ela queria beber água. E não tinha água na minha geladeira, só tinha cerveja.
Não tinha água na minha. Isso é uma prova que eu era um alcoólatra funcional. Por quê? Porque a bebida me colocava de uma maneira especial dentro de um grupo. Só que, conforme a dependência ela vai progredindo, você começa a se tornar mais vulnerável e você passa a ter sintomas mais fortes, que a gente vai falar daqui a pouco. Existem 6 e que eu quero que você se atente a cada um deles. Porque se desses 6 você se identificar com pelo menos 3, é a hora de você procurar ajuda. É a hora de alguém que você conheça procurar ajuda. Daqui a pouquinho eu vou te falar desses 6. Então, eu tinha normalizado na minha vida o álcool. Quando eu casei, na minha geladeira, também sempre álcool, sempre álcool. E eu sempre tive um bom controle, mas tive momentos onde eu perdi totalmente o controle. E teve um momento na minha vida que eu comecei a entender que o álcool, ele não estava me fazendo mais bem. E além, eu não tinha realmente prazer. Prazer. E o prazer muita gente fala o seguinte, nossa, olha, essa cerveja tem um gosto diferente. Eu não sentia nada disso. Eu só sei que eu era uma máquina de beber. Uma máquina de beber. E teve um momento que eu comecei a refletir. Eu não queria que as minhas filhas, a Lorena e a Joana, elas me vissem o tempo todo alterado. O tempo todo não sendo quem eu era de verdade. Eu bebia porque existia muita dor na minha vida. Eu tinha autoestima muito baixa. Teve um momento que eu vivi uma depressão silenciosa. Então, tudo isso era uma maneira de eu aplacar a dor que eu tinha. Porque eu não tinha a coragem ainda de resolver o que eu tinha que resolver. Então eu me escondia atrás. Eu criei um grande personagem que era o quê? Aquele cara que bebe, aquele cara que está sempre alegre. Isso tem a ver, inclusive, com um atendimento que eu fiz de hipnoterapia há cerca de 3 anos atrás. Que eu vou chamar aqui do cara mais feliz do grupo. Esse foi um dos atendimentos assim que me trazem mais orgulho de tudo que eu fiz nessa minha carreira como hipnoterapeuta. Por quê? Essa pessoa era um cara muito bem sucedido, cerca de 45 anos na época, 2 filhos, casado. E ele sempre mostrava para as pessoas uma felicidade exacerbada e sempre com a bebida alcoólica do lado. Então ele sempre estava sorrindo, ele sempre estava promovendo festas. Só que a grande verdade é que o álcool estava escondendo uma grande angústia que ele carregava há muito tempo. Há muito tempo. Tanto que, presta atenção, ele, quando me procurou, ele já tinha tentado suicídio 3 vezes. Aí você fala assim, como assim? O cara todo feliz, o cara querido, né, com muitos amigos, como assim esse cara tentou suicídio? Por quê? Porque o álcool era a máscara dele, para ele sobreviver. E aí, dentro do meu protocolo de hipnoterapia, a gente identificou a causa. E qual que era a causa? Começa pela rejeição do pai. O pai abandonou a mãe logo que ele nasceu. A mãe não teve forças para suportar aquela situação. E ela culpava esse homem, esse menino na época, esse bebê, pela dor que ela estava sentindo. E aí, escreva aqui para você não esquecer, por lealdade emocional, escreva lealdade emocional. Ele troca a sobrevivência dele por essa lealdade emocional. Então, inconscientemente, ele se torna aquele cara que faz tudo pela mãe. Inclusive carregar as dores dela. Inclusive carregar todas as responsabilidades. Começa a trabalhar
com acho que 8 anos de idade. E aí se acostuma a isso. Tudo o que ele queria, na verdade, era aplacar aquela dor, aquele cansaço de carregar tudo nas costas, especialmente as dores da mãe. E aí, por que eu me orgulho tanto desse atendimento que eu fiz? Porque esse cara, desde então, ele mudou a vida dele radicalmente. Radicalmente. Foi morar no interior, se desconectou das pessoas que estavam ali o tempo todo com ele, estimulando que ele bebesse e que estavam vivendo a mesma dor também, a mesma dor, se anestesiando da mesma maneira. E de uma certa maneira ele recuperou o casamento dele. Por quê? O casamento dele, ninguém estava vendo o bastidor. Só que o casamento dele estava totalmente desconectado. Por quê? Porque a mulher já não suportava mais vê-lo o tempo todo alcoolizado. Os filhos também, porque em alguns momentos ele se tornava muito agressivo. Muito agressivo. E claro que a criança está aprendendo isso. Por exemplo, existem pesquisas que dizem que geneticamente você pode se tornar um alcoólatra também. Há 50% de chance disso acontecer. De você se tornar um alcoólatra porque a sua mãe e o seu pai também eram alcoólatras. E aí você precisa entender, é isso que você quer passar para os seus filhos? É isso que você realmente quer ser esse exemplo para os seus filhos? Eu lá atrás eu decidi que não. Eu decidi que não. E aí teve um fato muito legal para mim recentemente, que foi em dezembro. A minha cunhada se casou e foi uma festa muito legal. E acho que as duas únicas pessoas de adultos que não tinham consumido álcool era eu e a Janu. E a gente viu, e eu fiquei olhando, né, as pessoas ali, observando, as pessoas em estados deploráveis, né, de total falta de controle. E aí eu fiquei muito feliz, porque a Lorena, minha filha, falou: nossa, pai, acho que você e a mamãe eram as únicas pessoas que estavam no controle. E eu achei isso muito legal, porque ela reconheceu isso, percebe? Ela reconheceu isso. Então, você tem que decidir quem você quer ser de exemplo para os seus filhos. Isso é uma escolha sua. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas entenda o seguinte: a vida de coragem, a vida que é boa para você, a vida que você tanto deseja, exige mudar hábitos ruins. Não dá para você alcançar a vida de coragem com hábitos ruins. Porque hábitos ruins, presta atenção, quebram processos íntegros. Quebram processos íntegros. Você quebra a sua palavra, por exemplo. Você não consegue ser quem você deveria ser. Você quebra acordos com a sua família. Então a vida de coragem, ela exige você mudar esses hábitos ruins. Por quê? Porque senão você não consegue se olhar no espelho muitas vezes. Você começa a não acreditar em si. Quando você coloca processos não íntegros na sua vida, você perde a confiança em si. Isso abala a tua autoestima e aí é impossível você transformar a sua vida. Então, por isso que eu disse que essa live seria muito incômoda para muita gente. Por quê? Porque as pessoas não querem reconhecer isso, porque elas normalizaram o álcool nas suas vidas. E essa é a pior droga que existe. É a pior droga que existe. Porque ela está à disposição de todo mundo. E existem alguns sintomas que você precisa começar a olhar. E eu vou te mostrar agora. Existem 6 sintomas que são parâmetros que, de acordo com o Código Internacional de Doenças, a CID, existem 6 sintomas e que definem um diagnóstico se a pessoa
É alcoólatra ou não? Qual o nível de alcoolismo dela? Então, se você se identificar com 3 deles nos últimos 12 meses, eu recomendo que você procure ajuda. A Fernanda, faz tanto sentido tudo que você está falando. Eu e meu esposo, em outubro do ano passado, decidimos parar de tomar uma cervejinha. Decidimos encarar nossos traumas, nossas dores. Porra, que legal, Fernanda. Parabéns para você e para o seu esposo. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Olha só, né? Olha assim, né? O termo que a Fernanda usou e que a gente normaliza, né? Cervejinha, né? Cervejinha, né? Coisinha bonitinha, né? Você vê, a gente tem carinho por algo que está acabando com a nossa vida. Álcool é a pior droga que existe. Ela acaba com você fisicamente, emocionalmente, ela destrói núcleos familiares. E você deve ter alguma história aí, eu tenho certeza que você já viveu relacionado ao álcool, que você talvez se arrependa, que você se assustou quando criança, de ver a mamãe, o papai, o titio brigando, falando alto, totalmente descontrolado. Como eu falei, eu vivi isso muito na minha infância, com 2 tios alcoólatras. 2 tios alcoólatras. Um conseguiu se recuperar. A outra, infelizmente, não. Infelizmente, não. Então entenda que a gente normalizou o álcool e a gente precisa olhar para esses sintomas. Então, presta atenção, são 6 sintomas que eu vou dizer aqui para você. Se você se identificar com pelo menos 3, procura ajuda. Procura ajuda, reconheça isso. Não ache que você sozinha pode sair disso. A Fabi, mas o ser humano fala que o álcool é droga e julga quem é naturalista. Não entendi, Fabi, desculpa. Isso, romantizamos os momentos. Isso, porque é pertencimento, né, Fernanda? A gente quer pertencer. Eu adorava essa coisa da sentar na mesa de bar e ficar ali conversando. Achava que isso era a vida. Não, não é. Aquilo era uma anestesia que eu estava tomando porque existia muita dor na minha vida. Então, presta atenção. Primeiro sintoma que você precisa identificar aí. É um desejo incontrolável por bebidas alcoólicas. É aquele desejo que todo dia você precisa beber. Que todo dia você precisa beber. Ah, entendi, Fabi, que o álcool não é droga. Não, o álcool... O que se define como droga? Qualquer coisa, qualquer substância que altere o seu estado normal. Qualquer coisa. O álcool altera o seu estado. Você não tem as mesmas faculdades mentais, os mesmos reflexos com álcool. É o mesmo efeito, por exemplo, se você fumar maconha, se você cheirar o pó da cocaína, fumar o crack, altera o seu estado normal. Qualquer substância, isso é droga. Essa é a definição de droga. Então o álcool sim é uma droga. Isso é droga. Ó, Eduardo, hoje não tomo cerveja e não tenho mais problemas nas resenhas do futebol. Hoje consigo ter blindagem e não me influenciar mais. Obrigado, graças à blindagem emocional. Excelente, Eduardo. Fico muito feliz por isso. Eduardo participou das últimas 2 turmas da blindagem. E isso que ele relatou, eu vivi também, porque eu jogava futebol e a resenha, né, essa resenha regada a cerveja era natural. O que eu fiz como estratégia para mim? Eu não deixei de jogar o futebol, mas o que eu fazia? Acabava o jogo, eu não dava tchau para ninguém, eu nem tomava banho. Eu sei que é nojento falar isso. Eu nem tomava banho, eu entrava no meu carro e eu ia embora. Porque eu sabia que, naquele momento onde eu ainda não tinha blindagem emocional, como o Eduardo falou agora, para suportar todas aquelas provocações, eu ia embora. Porque se eu sentasse ali, eu sei que eu ia tomar um copo, e de um copo seriam 2, e de 2 uma garrafa, e por aí vai. Tudo bem? Então, primeiro sintoma, um desejo incontrolável por bebidas alcoólicas. Eu vou te indicar, aliás, um livro maravilhoso daqui a pouco a respeito disso. 2, a falta de controle em relação ao consumo. É aquela velha história, eu vou beber uma cervejinha, quando você bebeu 3.
Ah, eu vou beber só um copo de vinho. Você bebeu a garrafa inteira. Faz sentido isso para você? É exatamente essa falta de controle também é um sintoma de que as coisas não estão mais sob controle. Tudo bem? Terceiro sintoma aqui. Lembrando, vou te falar 6. Se você se identificar com 3 nos últimos 12 meses, procura ajuda. Sozinho sempre é mais difícil. Sinais de abstinência física ao cessar o consumo. Crise de ansiedade são muito comuns quando você cessa o consumo e aí você se torna mais ansiosa. Você se torna muitas vezes também mais agressiva. Isso são sinais dessa abstinência. Tudo bem? Então, começa a perceber qual é o teu comportamento quando você não está bebendo. Como é que você fica? Coração mais acelerado, suando? Porque a emoção é uma reação física e química. Então, talvez o teu corpo esteja precisando e procurando por essa substância e ele não está encontrando. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos ao quarto, que é a perda de interesses por atividades sociais e de rotina. É quando você simplesmente começa a se desconectar das coisas que você faz todo dia, por exemplo, como o trabalho, ou aquelas atividades que você sempre fez, e você começa a perder o interesse. Muitas vezes quando você vai beber em casa, quando você começa a beber mais em casa. E aí, como a gente falou no início, né, hoje o acesso, né, à bebida alcoólica, antes, teoricamente, você ia ao bar para beber. Hoje, como o Eduardo colocou aqui, as adegas te levam a bebida, né, e chega em 10 minutos você tem bebida aí na sua casa. Tudo bem? Então, essa perda de interesse também é um sintoma e você precisa começar a identificar. Muitas pessoas, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Muitas pessoas confundem isso com depressão. É muito parecido, porque o processo depressivo também te tira o interesse por essas atividades. Mas isso talvez esteja ligado ao alcoolismo. Tudo bem? Então presta muito atenção. Porque o alcoolismo te leva, claro, ao processo depressivo. Tudo bem? Vamos ao quinto e penúltimo. Lembrando, se você se identificar com pelo menos 3, procure ajuda. O quinto aqui, o aumento da tolerância ao álcool. Sabe aquele discurso de, eu sou forte, nossa, eu sou muito forte, o álcool não me derruba. Essa tolerância também é um indício de que você está aumentando o consumo e você está ficando mais forte. Só que isso também é uma grande armadilha, é uma grande mentira. Tudo bem? É uma grande mentira. Por quê? Porque na verdade você está se viciando cada vez mais. Cada vez mais. O último aqui, para você entender, é a insistência do consumo de álcool apesar de todos os riscos. É quando você tira totalmente a racionalidade dos processos, mesmo com as pessoas falando, não dirija, não, eu dirijo para você, e a pessoa insiste. Alguém chega para você e fala, para de beber, e você não, você insiste apesar de todos os riscos, de todos os riscos. Esses são os 6 sintomas que diagnosticam uma pessoa se ela realmente está prisioneira do alcoolismo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Olha, Tânia, bom dia, Tânia. A blindagem emocional foi muito importante nessa minha decisão sem álcool. Que legal, Tânia. Parabéns. Excelente. Por que a blindagem emocional é tão importante? Porque a blindagem emocional é o controle das emoções e dos pensamentos. Quando eu não tenho blindagem emocional, simplesmente a minha vida se torna um processo automático. E se eu estou acostumada a beber todos os dias, o que vai acontecer? Eu vou continuar bebendo todos os dias. A blindagem emocional coloca racionalidade no processo. Opa, eu preciso beber agora? Eu realmente gosto de beber? Foi o que aconteceu comigo. Como eu falei na minha história, o álcool sempre fez parte.
na faculdade, na época que eu comecei a trabalhar com jornalismo. O jornalismo, por exemplo, é um meio onde o álcool é quase que uma condição necessária para você trabalhar, para você estar dentro dos grupos. O nível de alcoolismo no jornalismo é muito alto. Eu não tenho pesquisa, mas eu sei porque eu convivi com várias pessoas. Várias pessoas que normalizam isso. Ah, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Quando você é mais jovem, o teu corpo ele é mais forte. Só que eu quero que você entenda o seguinte, o teu corpo ele é uma máquina perfeita de sobrevivência. É uma máquina perfeita. Só que o álcool está ferrando essa máquina perfeita. É como se você fosse a um posto de gasolina com seu carro e pedisse para colocar gasolina adulterada. Você não faz isso com seu carro, por que você faz isso com seu corpo? Porque o teu corpo não é eterno. Você precisa do seu corpo para transformar a sua vida. Sim, Márcia, as festas e encontros facilitam. Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Sabe por quê, Márcia? Para que você possa falar não. Eu, por exemplo, eu vou em festas, né, quando sou convidado. Normalmente tem álcool. Não me afeta em absolutamente nada alguma pessoa hoje beber na minha frente. Não mexe comigo. Por quê? Porque eu já coloquei para minha mente que eu não preciso desse anestésico. Eu não preciso ficar fugindo das dores. Blindagem emocional é esse controle. Percebe? Então você entenda o seguinte. Enquanto você não resolver as suas dores, você vai continuar nesse padrão, achando que o álcool está te dando um prazer. A que custo? Ao custo de danificar o teu corpo, ao custo de quebrar as suas relações, porque o álcool desestrutura as relações, as famílias. Que legal, Rubenilson, parabéns, ó, faz 12 anos que parei de beber. Que legal. Parabéns, Rubenilson, parabéns. Conta aqui, Rubenilson, como é que é a tua vida sem o álcool? Coloca aqui, compartilha com as pessoas, é importante que as pessoas entendam que existe sim uma vida sem álcool. Como aconteceu comigo. Hoje eu sou muito mais saudável, muito mais saudável. Eu emagreci, uma série de coisas, de muitos benefícios. Não acordo mais com aquela ressaca, e era uma coisa que me incomodava muito nos últimos tempos, porque o tempo de recuperação era muito maior. Quando você é jovem, quantas vezes eu não enchi a cara a noite inteira e fui trabalhar no dia seguinte de manhã? Quantas vezes isso não aconteceu? E estava fortão, uau, me sentindo super-homem. Só que com a idade, essa recuperação era mais lenta e aquela ressaca ficava o dia inteiro. Percebe? Existem muitos benefícios para uma vida sem essa droga que é o álcool. Muita. Oi Liz Kimura, seja bem-vinda. Saudades, querido mentor Ogata. Eu nunca gostei do álcool, que bom. Nunca consegui aprender a beber. Que legal, Liz. Que legal. E eu diria que até sorte sua. Porque como eu falei, a mídia, todo mundo, a gente naturalizou o álcool. São as propagandas na TV, sempre impactando. É como era lá na década de 70, 80, as propagandas de cigarro. Né? Sempre aquele glamour, né? de jovialidade, de pertencimento, que as propagandas, você lembra daquelas propagandas de cigarro dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80? Só que as do álcool continuam. Beleza, Kátia. Não é fuga. Boa, excelente. Vai lá, Kátia. Mas muitas pessoas saíram da live, por quê? Porque elas não aguentaram. E tá tudo bem. Isso faz parte de cada processo. Porque elas não conseguem reconhecer isso. Deixa eu dar... Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou dar a dica de um livro muito bom.
um livro, assim, um dos livros mais legais que eu li nos últimos tempos. Eu gosto de ler muito biografia, principalmente na hora de dormir. É uma ótima leitura, né? Não é uma leitura pesada, técnica, e é uma maneira de você também relaxar. Oi, Lígia, bom dia, tô aqui. Bom dia, Lígia. Isso, Rose Caleiro, minha mãe, e com artistas famosos que influenciam. Sim, eles são pagos para isso, né? E aí é toda uma cadeia, né? É toda uma cadeia. Eu lembro que acho que um dos momentos também que me influenciaram a parar de beber foi quando eu tinha uma agência de marketing, eu tinha um cliente que era uma hamburgueria. E enfim, naquela corrida dos ratos, né, de você criar, de você entregar um trabalho, eu criei uma campanha, nada original, mas que deu um ótimo resultado, que era o seguinte: era Dia dos Pais, e a campanha simplesmente era: venha com seu filho à hamburgueria, e a cada cerveja que você consumir, a cada cerveja não, desculpa, a cada hambúrguer que você consumir, você ganha uma cerveja. Então, se você consome 1, 2, 3, você vai ganhar 3 cervejas, 4 cervejas e por aí vai. A campanha foi um sucesso. Mas depois aquilo me deu um clique que eu falei: nossa, eu estava incentivando um pai trazer o filho para a hamburgueria, para ele beber, para o filho ver ele beber, e depois sem correr ainda com o risco de um acidente, de uma agressividade. Percebe? Aquilo também foi uma ficha enorme que caiu na minha mente quando eu falei, cara, e aí foi também muito decisivo para as mudanças que eu fiz na minha vida. Eu falei, eu não quero mais usar talvez a minha criatividade, o meu conhecimento para coisas que eu não acredito. E isso foi um dos fatores assim essenciais para eu parar de beber também. Reinaldo Souza, meu grande amigo, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui os aprendizados, eu vou dar dica daqui a pouco de um grande livro para você. A Márcia, para mim nem cigarro nem álcool, os comerciais eram lindos, sim, eram lindos, mexiam com o emocional, né, Márcia? A Lígia, parar de beber, hein? Sim. Rubenilson, eu conheci uma companheira que era vegana e ela me ensinou a mudar meus hábitos. Que legal, Rubenilson, parabéns, viu? Márcio, o álcool não presta, eu também acho. A Liz, no meu casamento nós brindamos com um vinho do Egrade, que só tinha 2 graus de álcool. Deram risada dizendo que era suco de uva. Pois é, né? O poder do grupo, né, Liz? O grupo, as pessoas normalizam tanto a bebida alcoólica que quando você não bebe é como se você fosse um ET, como se você fosse alguém estranho. Rubenício, não consegui virar vegano, mas reduzi bastante coisa de origem animal. Excelente, parabéns. Eu sou vegetariano agora e o objetivo é me tornar vegano. Marcelo, esses 6 sintomas me alertam para outro assunto da minha vida. Serve como 6 pontos de análise para muitas coisas da vida. Sim, muito bom. Deixa eu ver aqui, Anício. O aprendizado de hoje é parar de buscar no álcool a fuga. Parabéns, Nício. Ó. Palmas para você, Nício. É o resumo da live. Olha o que a Nice escreveu. O aprendizado de hoje é parar de buscar no álcool a fuga. Excelente. Parabéns. Muito bom, Nice. Bom, deixa eu dar a dica de um ótimo livro aqui. Ó. É uma biografia da jornalista Bárbara Gância, A Saideira. Um ótimo livro para você entender um pouquinho mais como é a vida realmente de um alcoólatra. Mesmo que você talvez não reconheça isso em você. Mas é um ótimo livro, o livro da Bárbara, tá bom? A Saideira. É uma biografia que ela relata exatamente tudo que ela viveu com o alcoolismo ao longo da vida dela, tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado da live. Aliás, ó, eu acabei esquecendo, me empolguei tanto, ó. Eu quero, ó, tá fixado aqui o Plano da Coragem, que é o evento que eu vou fazer no dia 4 de agosto para você recuperar a sua coragem, para você realmente transformar a sua vida. Tá bom? É um plano. E nesse dia eu vou abrir as inscrições para Blindagem Emocional, a turma 10, que é uma preparação para essa transformação de vida, tá bom? Então, ó, se inscreva, você precisa se inscrever, é gratuito, mas você precisa se inscrever. Você, antes inclusive dos encontros, eu vou fazer 2 reuniões somente com quem está cadastrado, ok? Reunião que eu vou olhar no teu olho, que eu vou tirar suas dúvidas,
um a um, tá legal? Então, o Plano da Coragem você pode aqui na bio, ó, pode aqui na bio, e aí você clica no link e você se inscreve, tá bom? Dia 4 de agosto, às 21 horas. Olha, um lindo dia. Obrigado, Fernanda. Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã em mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Um grande abraço. Tchau!